Olá, seja bem-vindo você ouvinte sintonizado com a gente em mais um Band News em Forma. Vamos juntos nesse final de semana falando de sexo, bem-estar, atividade física. Como que essas ações do nosso dia a dia mexem com o nosso corpo e quais são as relações entre elas, inclusive hormonais, né, Camila? É isso, o papo tá muito gostoso, Isa. A gente vai conversar com vocês, tirar dúvidas e deixar aqui o canal aberto para depois quem tiver mais dúvidas procurar, porque os nossos especialistas hoje aqui são maravilhosos. A gente tá com uma equipe de peso, tá babado isso aqui, viu, gente? Recebemos o nosso colunista, Dr. Jairo Bauer, psiquiatra, que hoje conversa com a gente. Doutor, que prazer ter o senhor presencialmente. Muito legal, eu que agradeço o convite, Isabela, Camila, Mariana ali com a gente também. Muito legal estar aqui, espero, que a gente faça um papo bem animado sobre esse assunto. E também recebemos a psicóloga Mariana Carlos, especialista em sexualidade, que acompanha a gente nesse episódio. Oi, Mari, seja bem-vinda. Oi, muito grata, é um prazer imenso estar com vocês. Vamos bater esse papo delícia. Vamos nessa, já quero começar perguntando para os dois, já que o nosso assunto aqui é saúde, atividade física. A prática de atividade física já é reconhecida ali como super benéfica para a saúde, mas tem alguma relação? A gente está falando de práticas parecidas no nosso corpo, no nosso cérebro. Atividade física, sexo, tem uma explicação? Tem. De alguma forma, todas essas questões são pilares, que se interligam, que se interconectam, para a gente poder ter mais bem-estar, mais qualidade de vida, mais disposição. Então, da mesma forma que a atividade física faz muito bem para o nosso organismo, a regularidade dela faz muito bem para o nosso organismo, e ela, inclusive, tem um impacto positivo na nossa sexualidade, a recíproca também é verdadeira. Sexualidade, a vida sexual saudável, feliz, faz muito bem para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida e também, inclusive, deixa as pessoas mais dispostas para a atividade física, ou pode deixar as pessoas mais dispostas para a atividade física, ou seja, é um ciclo virtuoso. Mari, como que você enxerga isso aí do consultório? O que você tem de experiência dessas relações? É algo que você enxerga como uma continuidade positiva? Com certeza. E eu falo aqui com as minhas pacientes que um cuidado básico que nós temos no tratamento é fazer atividade física. Então, não existe um tratamento de qualidade, um tratamento que vai ter aí, uma eficácia se a paciente não estiver fazendo atividade física, Então, pensar na libido, pensar nessa energia sexual, no desejo pela intimidade, é pensar em diversos fatores. Não vai ser só a atividade física que vai contribuir, assim como não vai ser só o relacionamento amoroso que vai carregar, toda a responsabilidade do desejo sexual. Também não são os hormônios, que agora está muito aí em evidência, está na moda falar sobre os hormônios e o impacto deles no desejo, Então, são um conjunto de fatores que fazem com que a pessoa tenha desejo sexual. E atividade física, com regularidade, uma atividade física que traga prazer, uma atividade física que faça sentido para aquela pessoa, vai fazer com que ela tenha mais qualidade de vida, consequentemente, mais qualidade de vida sexual. E quando a gente pensa na atividade física, nós temos que entender que os mesmos neurotransmissores que estão na atividade física também estão lá na atividade sexual. E aí, atividade sexual é atividade física. Então, quanto mais condicionamento a pessoa tem, quanto mais força, quanto mais ela se dispõe para a atividade física, ela vai também se dispor para o ato sexual. Faz sentido? Então, nós temos que pensar nessa liberação aí de endorfina, de serotonina, de ocitocina, que trazem o bem-estar, que faz com que a pessoa se sinta animada, sinta prazer, faça sentido, tanto a prática física quanto a prática sexual. Pois é, eu acho que é uma coisa super importante, Isa? Isso que a Mariana estava falando, e o Dr. Jairo também, é uma somatória. A gente sabe que a gente está lidando com o corpo na prática de atividade física, quando a gente tem relação sexual, sozinho ou com alguém, quando a gente fala de saúde, porque essa liberação de hormônios, de neurotransmissores que o nosso corpo produz quando a gente faz essas atividades, ela é tão necessária para a nossa saúde
né? Para diminuir a ansiedade, para ter um controle, para realmente ter uma saúde melhor. Então, assim, por que não praticar? Né? Então, isso é importante. Agora, eu acho que o grande lance disso tudo, né, Dr. Jairo, é como isso ser realmente bom. Como isso ser realmente gostoso, né? Porque eu falo, na atividade física, muitas pessoas me procuram e falam, mas o que eu gosto, o que eu não gosto, que atividade física é boa pra mim, o que eu tenho que fazer? Eu acho que na sexualidade é a mesma coisa, né? Então tem pessoas que gostam mais de uma coisa, outros de outras, e você tem que se descobrir junto com ali a sua vida nisso, né? Eu acho que isso não é tão simples para as pessoas. Eu também acho, Camila, em pleno século XXI, né, a gente está em 2025, né, sexualidade ainda é um tabu para muita gente, né, ainda é um tema delicado, complicado para muita gente, e isso, né, juntando um pouco com o que a Mariana disse, também é uma questão que pode impactar na nossa disposição e da nossa disponibilidade para o sexo, né, então, quando a gente pensa em sexualidade, né, tudo influencia, né, o teu relacionamento, a tua relação com você mesmo, a tua autoestima, os tabus, os mitos, os preconceitos que você tem em relação às experiências em sexualidade. Então, tudo isso tem um impacto, né? Então, da mesma forma que... E acho que a tua analogia é muito boa, né? Nem todo mundo gosta da mesma coisa na atividade física, né? E, de repente, você se aproxima das pessoas que gostam de coisas parecidas com você. Né? Então, a gente gosta de correr, vamos correr junto, né? Eu odeio bike, você ama bike, então talvez a gente não consiga fazer junto. Eu acho que em sexualidade também tem um pouco isso, né? Existe um processo de aprendizagem, né? Assim, ninguém nasce sabendo, né? As pessoas vão se permitindo experimentar, né? Ou poder vivenciar a sua sexualidade mais plena ao longo da sua vida, né? Mas para isso é importante, né? Que elas encontrem um parceiro, uma parceira que tope, né? Aprender junto, andar junto, descobrir junto, né? Então eu acho que esse paralelo é bem interessante, assim, porque de fato, né? Cada um é cada um tem as suas necessidades, os seus gostos, as suas escolhas, as suas possibilidades, né? Tanto na atividade física como na sexualidade também, né? E, Mariana, a gente pode fazer um paralelo da atividade física e da atividade sexual também com relação à autoestima? Tem essa busca muito também na atividade física, né, Camila? De querer melhorar alguma coisa no corpo, que você não se sente bem. E, às vezes, isso pode refletir justamente na atividade sexual, né? Com certeza. Uma questão básica da atividade física é a autopercepção, né? Essa autopercepção de como a pessoa se vê, de como a pessoa se sente, isso é desenvolvido com a atividade física, né? Porque uma atividade física com frequência, com qualidade, faz com que a pessoa ela tenha uma noção do próprio corpo, da disposição, da própria relação ali, né, com a intimidade pessoal, né? E aí essa autopercepção, ela também vai lá para o sexo. Porque pensa, né, se você está se sentindo mais disposta, se você está com uma relação mais positiva com o seu próprio corpo, né, você vai levar isso para a intimidade, você vai levar isso lá para a hora H. Vai fazer com que você esteja mais disposta sexualmente, porque a intimidade é vulnerabilidade, é se mostrar, é se permitir, né? Então você leva isso para o sexo. O que eu fico pensando com frequência é que as pessoas, elas costumam associar a atividade física com o modismo, né? Então o Dr. Jairo até falou aí da corrida, que é uma coisa que está muito em alta, tá muito em moda, e as pessoas pensam que assim, então eu vou precisar correr, eu vou precisar estar como, sei lá, uma blogueira, alguém da mídia que está em evidência e que tem o corpo X, né? E aqui na terapia, uma frase que eu repito com frequência é assim: toda vez que você se compara, você perde, né? Então, ficar se comparando com as pessoas da atividade física X, do corpo Y, vai fazer com que você se diminua e isso baixe a sua autoestima. Então, encontre uma atividade que faça sentido para você. Se não for na corrida, se não for na academia, se não for nessas atividades que são padrão, comece a experimentar, comece a ver o que faça sentido para você. E muitas vezes não é para ter o corpo trincado, magro, enfim, associado a esse padrão, mas é para te trazer esse bem-estar, para que tenha essa disposição, tanto para o seu dia a dia, como para a intimidade também, né?
Eu costumo dizer, Mariana, que tem uma frase minha que eu amo, que é: quem faz comparação dificulta a evolução, né? E eu uso isso muito para atividade física, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. A gente escuta muito falar: mas quantas vezes você transa por semana? Quantas vezes você faz sexo por semana? E aí vem a comparação, porque a pessoa pergunta já porque ela quer ver se ela tá bem ou se ela não tá bem, né? Não é assim? Ou pra pôr a outra pessoa pra baixo, né? Nossa, Não, mas também. só duas? Isso. O que a gente pode dizer para as pessoas que contabilizam, né? Vocês que entendem muito disso, falam assim: então quer dizer que se eu tenho 3 vezes por semana, eu tô médio. Se tô 4, eu tô ótimo. 2, eu tô quase ruim. Aí a pessoa já fica com a cabeça e fala: meu Deus, né? Então, o que a gente tem para dizer sobre isso? É interessante essa pergunta, Camila, e me lembra também um pouco assim da questão da atividade física, né? Então assim, se diz que na atividade física você tem que fazer pelo menos 3, 4 vezes por semana, de 30 minutos e tal, né? Enfim, né? Tem que dar 10 mil passos por dia. Ou essa única atividade física que funciona é uma determinada, né? Se você não faz, então não, mais ou menos a mesma linha, né? Ou assim, o único jeito de você ganhar massa muscular é fazer musculação. Enfim, tem uma série de questões e aí às vezes a pessoa se pega e fala assim: mas eu não consigo fazer 3, 4 vezes por semana, ou eu não consigo andar 10 mil passos por dia. Mas existe uma evidências crescentes, né, que mostram assim que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Então, assim, tudo bem, ideal você andar 10 mil passos, mas se você não consegue, né? Só o fato de você caminhar, você se movimentar, você estar de pé, isso faz bem para a tua saúde, isso pode trazer benefícios, né, no longo prazo para a tua vida, longevidade, autonomia, essa questão toda. Em sexo, né, eu fiz essa pequena viagem ali na atividade física para voltar para o sexo, eu acho que também tem muito isso, né? A média no Brasil é 2 vezes por semana. Se você não faz 2 vezes por semana, sei lá, tô dando um exemplo, né? E não é isso, né? A gente sabe que na vida real, na vida prática, né? As pessoas hoje fazem menos sexo do que faziam nas décadas anteriores, né? Os jovens hoje fazem menos sexo do que as gerações mais antigas, né? Isso tem muito a ver com o nosso estilo de vida, né? Com o tanto que a gente passa de tempo nas telas e etc, né? Tem uma série de fatores aí que determinam isso, que, enfim, é mais difícil, né? Então, até hoje a gente fala assim: mas antes era muito chato assim, marcar o dia da semana que você vai fazer, mas muita gente acha que essa estratégia pode funcionar. Você já sabe que sábado ou domingo são dias que você tem mais tempo, vai estar mais longe das crianças, enfim, né, alguma coisa assim, e você cria esse momento, e isso pode ser bom para tua intimidade. Não estou falando que funciona para todo mundo, mas é só uma possibilidade. Aliás, em sexualidade nunca dá para falar que tem uma fórmula única que funciona para todo mundo. E atividade física também. Né? E dieta também. Acho que na vida. Então, acho que é isso. Você vai se descobrindo, você vai aprendendo ao longo da tua vida. Acho que isso é importante. E depois, acho que a Mariana pode falar também de um aspecto muito interessante, que essa frequência não é a mesma ao longo da vida da gente por exemplo, num determinado período de tempo. Assim, às vezes você tá mais tranquila, você tá de férias, você tá com menos pressão de trabalho, estresse, etc. Início de relacionamento, né? Aí dá uma animada, você, né, tem uma frequência maior e tal. Às vezes você tá, né, muito cheio de coisa pra fazer, tem a tese do doutorado, do mestrado, tem as entregas do trabalho, tem os filhos que estão dando trabalho, tem a mãe que tá doente. É mais difícil, né? Você ter disposição, você ter ânimo, né, para poder, né, fazer sexo, ou enfim, ter um momento de intimidade com tanta frequência. Então, o importante é isso, assim, você tá se olhando o tempo inteiro, assim, o que eu consigo fazer? O que dá para melhorar, né? Essa relação com você mesmo, essa percepção, né, que a Mariana fala, do teu corpo, da tua sexualidade, da tua disposição, acho que isso é muito importante, né? E não ficar se comparando, né? É isso mesmo, né? E complementando, assim, a gente tem que pensar no contexto, né? Qual que é o contexto da sua vida? Qual que é o momento que você está passando? E esse momento ele vai te contar muito. Se a gente pensa no sexo como uma aprendizagem, né, uma disposição que a gente vai ter a partir do que a gente aprende, olhar para a nossa história de vida sexual é muito importante, né? Porque muitas vezes nós mulheres, nós não somos educadas para transar, para sentir prazer, para ter desejo sexual. Assim como nós não somos ensinadas muitas vezes a fazer atividade física, né? Porque quais são as nossas prioridades? Muitas vezes as nossas prioridades estão em volta do cuidado, né? Em oferecer esse cuidado para casa, para os filhos, para o esposo, para a esposa, enfim, né? Independente
de qual seja a configuração. E aí, a nossa criação, quando ela vai... Você precisa fazer atividade física, muitas vezes está em volta de ter uma estética e não uma qualidade de vida, né? E aí, da mesma forma, quando vem um ensino para transar, é para o outro, muitas vezes não é para nós mulheres, né? E aí, o que a gente escuta muito é, se você casar, acabou a frequência, acabou o sexo, né? Justo, porque muitas vezes o contexto em que essa mulher está, o contexto em que esse homem está, não é favorável ao sexo, porque existe 1000 outras prioridades, né? E aí resolver todas essas prioridades muitas vezes é mais urgente, tá tudo certo. E aí quando a gente foca só na quantidade, a gente não foca na qualidade, a tendência é que o sexo não seja bom pra gente. E aí a gente tem que aprender uma regra que é básica. Se você faz uma coisa que não é prazerosa, que não tem ganho secundário, que não é satisfatório para você, você não vai querer repetir. Então, se você não vai querer repetir, você não vai ter frequência sexual. Então, o ideal é que a gente foque na qualidade e entender o nosso contexto. Se o contexto de vida ele não é favorável para que você tenha muita frequência, tá tudo certo. A vida muda, os planejamentos mudam, as prioridades mudam. Se não dá para ter frequência, foque na qualidade, porque a chance de você repetir em breve é muito, muito maior. Mas se não tiver qualidade, aí que você não vai querer mesmo e vai se afastar. E, de novo, isso serve tanto para o sexo quanto para a prática de atividade física. Não, e justamente essa questão do sexo e da atividade física de, beleza, eu não consigo fazer 5 vezes na semana, mas comece fazendo, como a Mariana falou, com qualidade. Marque um dia na sua semana, mas como começar? É muito difícil a gente ter essa iniciativa de começar, com o Dr. Jairo falando, a gente mudou o padrão de vida, a gente vive uma loucura. Você trabalha, volta para casa, deita na sua cama e quer dormir. Não tem aquele start ali de, não, beleza, agora eu vou descer no prédio, fazer uma esteira. Isso não existe. Não, agora eu vou dar atenção pro meu parceiro, ver se rola alguma coisa. Isso também não existe. A gente quer dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar. O que faz, gente, para mudar isso? Pois é. Tem um filósofo sul-coreano super interessante, assim, se chama Byung-Chul Han, e ele escreveu um livrinho chamado Sociedade do Cansaço. Tem em português traduzido, é bárbaro. Ele mora na Alemanha, escreve em alemão, dá aula na Universidade de Berlim, e aí o Chul Han, ele fala assim, que esse momento que a gente vive, né, esse capitalismo, sei lá, 2.0, ele é insustentável, né, porque assim, a gente está tão focado em trabalho, produção, aprendizado, conhecimento e etc, né, e cada vez mais a gente se dedica mais a estar disponível para o trabalho o tempo inteiro e menos, né, em olhar para a gente e falar assim, uai, cadê eu no meio dessa história toda, né? Cadê as coisas que me dão prazer? Qual é o meu tempo? Qual é a velocidade com que eu estou vivendo e que eu estou me permitindo, né, olhar para mim mesmo? Então, segundo ele, esse modelo é insustentável, é por isso que a gente fica mais infeliz, que a gente tem ansiedade, que a gente tem burnout, né, que a gente, né, muitas vezes não consegue ter um relacionamento, né, que para o qual a gente consegue se dedicar. Então, ele enxerga muito essa questão. E aí, em sexualidade e em atividade física, eu acho que talvez seja mais fácil você falar com o outro sobre o que está acontecendo, né? Em sexualidade, muitas vezes, existe um tabu maior, né? Então, eu posso falar para Camila assim, Camila, poxa, faz tanto tempo que a gente não faz nada de atividade física, tal, como que, né, a gente, né, foi engolido, tá? Vamos começar, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Em sexualidade esse papo é mais difícil, né, para o casal admitir que está tendo uma dificuldade, que está dedicando menos tempo a esses momentos de mais intimidade, a criar oportunidades, né? Então é uma conversa que às vezes não é muito simples nem óbvia, né? Porque falar de sexualidade é mais difícil. As mulheres gostam mais, né? Mariana, me corrija se eu estiver errado. Os homens, em geral, a resposta que a gente adota a dificuldades de qualquer campo mais íntimo, né? Emocional, sexualidade, a gente tende a adotar o silêncio e empurrar para baixo do tapete, né? Assim, é uma
questão de como os meninos são ensinados a lidar com essa questão da intimidade, da masculinidade, das emoções. Então é mais difícil para eles, né? Então muitas vezes o start, o começo tem que ser às vezes da parceira mesmo, né? Se for uma relação heterossexual, da parceira, de colocar, de conversar, de trazer, né? Então eu acho que esse é um tema bem importante, porque esse diálogo também ele deixa a gente mais disponível, né, para fazer sexo, né, ou para ter um momento de intimidade, ou para criar uma oportunidade, né, porque senão você vai recorrer aos recursos mais rápidos e mais fáceis, né, as dopaminas mais rápidas e mais fáceis. É mais fácil você ficar dando scroll lá na tela e vendo um monte de videozinho engraçado do que virar para o seu marido, para sua esposa e criar um momento para começar a fazer uma coisa que pode ser gostosa e que possa, né, de alguma forma tornar vocês mais próximos. Então, esse é um desafio do século XXI, né? E eu acho importante a gente olhar para isso. Mas né? Você sabe uma coisa, Jairo, que eu acho muito, quando a gente senta para conversar sobre a vida sexual de um casal, a que você tem ali com a pessoa, eu acho que as pessoas, elas normalmente ficam com receio e a gente está muito cansado. Acho que elas ficam meio com receio, sabe, de chegar e falar assim, será que quem é o culpado? Você está mais cansado que eu, também mais cansada que você. Então eu acho que as pessoas têm receio também, às vezes, de essa dificuldade de conversar, como você disse, virar e falar, olha, nós estamos treinando pouco, não estamos sem fazer nenhuma atividade física, mas quando a gente vai falar sobre, às vezes cai no ponto de parecer uma reclamação. E às vezes não necessariamente é uma reclamação, né? Você está querendo falar porque, poxa, vamos conversar, como que a gente... E eu acho que quando a conversa existe, falando sim de causa própria mesmo, né? Eu acho que quando ela existe, você percebe que você se aprofunda. Uhum. Porque você entra numa intimidade com a pessoa de você ter que abrir ali, se você realmente for verdadeiro, né? Então eu tenho que me abrir, eu tenho que falar aonde está a minha dificuldade, ou aonde está a nossa dificuldade, ou o que eu desejo, o que você deseja. E aí, se você consegue falar, às vezes a gente pode estar com uma vergonha, que a gente acha até engraçado ou estranho, porque você fala, a pessoa que eu escolhi para estar junto, que eu, né, deito na cama, que eu mostro o que for preciso. Mas assim, como que, se você consegue ter essa conversa, ali na frente, fica muito melhor. Mas eu acho que tem uma certa resistência nesse ponto. E sem culpar o outro, né? Sim. Sem apontar o dedo e falar assim, a gente não tá fazendo sexo por sua causa. Assim, temos uma questão, né? Que a gente até pode brincar sobre isso, né? Claro. E isso facilitar esse diálogo. Mariana, mas como transformar essa conversa em ação, né? Porque a gente pode chegar a conversar com um parceiro, até no caso das pessoas solteiras, conversar consigo mesmo, assim, não, eu tô mais disponível, eu vou fazer, mas fazer é outra história, né? Eu diria que essa é a grande resposta de 1 milhão, vou até colocar dólares pra gente valorizar, porque assim, a nossa maior dificuldade hoje em dia é em dialogar, é em conversar exatamente sobre isso, né? Não é à toa que os consultórios aí de psicólogos estão lotados, né? Principalmente agora, essa ressaca pós-pandemia, né? Que as pessoas ficam presas dentro de casa e aí depois elas saem, assim, acho que sem um cuidado com a saúde mental, todas as pessoas muito fragilizadas ainda, né? Muitas vezes reativas, e aí com dificuldade exatamente em se expressar, em falar. E aí, mais uma vez, assim como o Jairo trouxe, falar sobre sexualidade é muito tabu. E aí, fala-se até sobre outros assuntos, mas quando vai falar sobre um assunto tão tabu, esbarra em tantas coisas, esbarra em tantas dificuldades pessoais e relacionais, né, do próprio relacionamento amoroso, que as pessoas ficam com muita dificuldade em tratar, né? Além disso, existe uma fantasia aí cultural de que as pessoas têm que saber transar, têm que saber fazer sexo de qualidade, várias vezes, né, performando aqueles sexos muito pornográficos, e não é assim, ninguém sabe fazer sexo, né, ninguém nasce sabendo fazer. Então a gente precisa aprender, e nessa aprendizagem a gente tem que entender que ao longo da vida, ao longo da nossa experiência sexual, os nossos gostos mudam. Então, pensando num relacionamento aí, né, que já está
de muitos anos, o que funcionava lá no início passa a não funcionar hoje em dia. E talvez seja essa a questão da diminuição da frequência, diminuição da qualidade. Só que aí esbarra de novo. Mas como é que eu conto isso pro meu parceiro? Como é que eu abordo isso pra minha parceira? Vai falar que eu não transo bem, que não é bom, que não sente prazer? Então percebe como realmente são diálogos que são difíceis, e se tratando de um assunto que é mais difícil ainda, fica muito complexo a gente dialogar sobre isso. Então não existe uma receita de bolo. O que existe é normalizar falar sobre sexo, falar sobre relacionamento. Então, se antes eu gostava que você tomava a iniciativa de tal forma, agora eu não me sinto tão confortável. Como é que a gente pode ajustar isso, né? Ou então, para as pessoas que são solteiras, né, começar a falar sobre isso nos primeiros encontros. A gente fala sobre o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de assistir na Netflix, o que a gente gosta de fazer de atividade física ou não, mas via de regra a gente não fala sobre preferências sexuais. E aí, o que muitas vezes acontece são discrepâncias, por exemplo, do desejo. Então, uma pessoa que não tem tanto desejo sexual, por exemplo, que começa a se relacionar com uma pessoa que o sexo é essencial, sei lá, 5 vezes, 6 vezes na semana, né? E aí fala, mas peraí, a gente não conversou sobre isso. A gente não negociou isso lá atrás. Por quê? Porque é um assunto difícil de ser falado, né? Atividades que eu passo para as minhas pacientes é começar a falar por mensagem, porque pode ser mais fácil. Às vezes deixar um bilhetinho para começar uma conversa, porque se for no tete a tete aqui, as pessoas têm uma tendência a começar a falar sobre sexo quando explodem, quando tá muito ruim, quando estão com raiva, quando estão chateadas. Então não deixa para esse momento. Comece a falar antes, comece a tornar o assunto sexual como mais um assunto importante do relacionamento, né? E aí isso vai facilitando esse processo aí de falar sobre uma coisa que é tão importante. E tem tanta diferença de desejo mesmo, Jairo? Assim, as pessoas que nem... tem gente que fala assim, tem gente que tem mais vontade, tem gente que tem menos. Isso existe. Existe sim, né? E como a Mariana falou, também pode mudar ao longo da vida, né? Muda ao longo da vida, né? Então, assim, e para os homens, às vezes, essa questão é muito impactante, né? Porque, assim, ele construiu a masculinidade dele, muitas vezes, em cima de desempenho e de frequência, né? Ou da disponibilidade para fazer sexo. E aí ele vai envelhecendo e ele percebe que talvez ele não tenha mais o mesmo desejo que ele tinha lá atrás, né? Então, assim, obviamente, muda, né? Assim, se você comparar um adolescente de 15 anos com um homem de 55, 65 anos, muda essa questão, né? E se o indivíduo está pautado, né? Não se questionou, não se percebeu, não entendeu essas mudanças ao longo da sua vida, ele pode sofrer com isso sim, né? E pode inclusive passar, como as respostas são mais difíceis, né? As respostas orgânicas, né? Ele precisa de mais estímulos, ele tem dificuldade de conversar com a parceira dele sobre essa necessidade de estímulos diferentes ou de estímulos mais intensos, né? Ele pode começar a evitar sexo, né? Porque ele acha que ele não vai dar conta do recado, que ele acha que ele vai ter mais dificuldade de ereção, que ele acha que ele vai demorar mais tempo para ejacular, que ele acha que ele vai ter menos vontade de fazer sexo. Então, ele passa até a evitar, às vezes, o sexo, né? Como uma forma de se proteger, né? De uma frustração, de uma decepção. Então, isso é uma questão importante, né? Para as mulheres também, essas mudanças acontecem ao longo da vida, né? Existe, né? Quem já foi mãe sabe, né, assim, a dificuldade que a mulher enfrenta no puerpério, né, enfim, em função de todas as mudanças hormonais, do cansaço, do esgotamento, né, quando chega o climatério, que vai antecipar de alguma forma a última menstruação, as mudanças, as transformações, também tem impactos, né, no desejo, na vontade. Então, essas questões mudam ao longo da vida, né, então, é importante a gente olhar para essas mudanças, a gente perceber essas mudanças, a gente poder falar sobre essas mudanças, né? Porque isso talvez encurte, né? Várias questões, vários sofrimentos, várias distâncias emocionais, de expectativa, né? Então, respondendo a tua pergunta, que eu fui dar uma volta gigante, sim, né? Ao longo da vida da gente pode mudar, e mesmo entre as pessoas muda, né? Tem gente que tem mais desejo, tem gente que tem menos desejo, tem gente que não tem quase nenhum desejo, né? Então, essas questões
questões podem acontecer e marcam, né, individualidades de cada um, né? A Mariana falou no começo da nossa conversa sobre os impactos dos neurotransmissores. Palavra difícil, mas que também explica muita coisa, né? E eu fiquei pensando que quando a gente sai da academia, a gente sai falando aquela frase, né? Ai, tô endorfinado. Você sai animado, empolgado. E já vi vários relatos na internet, Camila, inclusive das pessoas falando que depois da atividade física, logo após, tem um aumento do desejo sexual. Existe essa relação científica? Sim, né? Acho que a Mariana pode falar um pouquinho sobre isso, mas sim, né? A endorfina, né? Que a gente depois essa sensação de bem-estar que a gente tem depois que a gente faz uma atividade física, né? Que é mediada por vários neurotransmissores, inclusive pela endorfina, e tal. E se você não faz, né? Às vezes você sente falta, né? Daquele bem-estar que você tem, daquela chuva de bem-estar que você tem depois de fazer atividade física, né? Isso impacta também, né? A endorfina mexe com os outros hormônios. E te deixa, né, muitas vezes até mais disponível para o sexo. Inclusive, né, tem vários trabalhos, esse é um tema polêmico, né, atletas de elite podem fazer sexo antes de uma prova. Eu tinha essa pergunta aqui, inclusive eu jogar para Camila, que eu sei que ela adora quando eu venho contar a caloria, que a contagem da caloria de um estudo da Universidade de Quebec, 101 calorias para os homens, 69 para mulheres. Por relação ali, em média, é a queima de caloria. E eu fiquei pensando, gente, nenhuma atividade intensa, assim, pra proibir os atletas de fazer sexo. Não, sem dúvida. O que explicaria isso? Eles tinham medo, assim, o cara vai jogar uma partida de futebol, então, assim, um dia... Lembra dessa história? Sim. Que nas concentrações e tal. E, na verdade, hoje a gente sabe, assim, tudo bem, assim, você não vai fazer ali meia hora antes de, né? Porque se a atividade física o sexo for muito intenso, você até pode ficar um pouco cansado pra tua atividade a seguir. Mas assim, um pouquinho antes, né, 1 hora antes, 2 horas antes, inclusive há quem, né, algumas pesquisas indicam que a endorfina, né, pode facilitar a liberação de testosterona, né, libera mais testosterona, e isso te deixa até mais apto, mais disponível, mais irrigação para os músculos, né, para você... Que eu acho, Jairo, que no caso, quando a gente fala ali do futebol e do que rolou, né, que a gente ficou sabendo, enfim, eu acho que tem muito mais a ver com o cenário todo. Não é só sexo. Não era só o sexo. Concentração. Onde se bebe antes, se bebe junto, se sai jantar, o que vão fazer. Então, eu acho que tinha muito mais a hora que volta, sim, né? Então, se eles eram liberados ou não, sono, isso. Né? Mas é mais nesse sentido. Senão, as pessoas estão super acostumadas a viver isso no dia a dia e a treinar, né? O atleta de alto rendimento treina, está acostumado com isso. Então, não vai fazer nenhuma grande acrobacia, mas vai ser... Ô Mari, e explica pra gente como isso funciona no nosso cérebro, né? Essa sensação de endorfina, de poder que você sente depois da atividade física, se pode ter essa relação. A gente tem que levar em consideração que são circuitos muito parecidos mesmo, né? No cérebro, estão relacionados a prazer, a motivação, a conexão. Mas uma coisa que eu sempre pontuo muito com as minhas pacientes é que tem pessoas que ficam esperando muito da atividade física esse ápice desse momento muito endorfinado, muito prazeroso que aparece para algumas pessoas. E aí a gente tem que levar em consideração que não precisa de aparecer para todo mundo, né? Às vezes é só sobre fazer atividade física por causa da disciplina, por causa da saúde, por causa desse bem-estar. Assim como no sexo superestimam o orgasmo, né? Como se esse ápice do prazer fosse uma coisa que, assim, super justificasse e fosse o super bônus para todo mundo, né? E aí a gente tem que pensar que tem pessoas que não por disfunções sexuais, mas elas podem não ter orgasmo. Tem outras pessoas que o orgasmo ele não é nada demais, que ele dura muito pouco e enfim, né? Não funciona como uma grande recompensa. Então, a gente tem que equilibrar as expectativas e pensar sempre na qualidade, né? Porque se a gente fica trazendo essa hipervalorização, né? Tanto do que a atividade física pode proporcionar aí, com essa super endorfina e também o sexo com esse super orgasmo, fica muito mais difícil de alcançar, vocês concordam? Então, se está muito mais difícil de alcançar, as pessoas tendem a desistir,
Não, então é melhor não fazer, porque se pra mim não funciona, eu nunca chego nesse ápice, nunca é tão sensacional pra mim, então é melhor eu nem tentar. Mas tem que tentar, tem que fazer, tem que criar um hábito, tem que ser bom. Quando está sendo bom e quando está sendo suficientemente bom para você, quanto mais você fizer, mais você vai ver sentido naquilo. De novo, tanto para atividade física quanto para atividade sexual, né? Então, o ideal é que a gente busque motivação no que faz sentido pra gente. E aí, as consequências disso, o impacto disso, tanto do cérebro, quanto no físico, quanto na autoestima, quanto na saúde mental, isso vem junto, é um complemento. A Mariana e o Dr. Jairo falaram dos primeiros passos que a gente pode dar, das conversas. Estava vendo aqui um estudo da revista acadêmica Urology Journal, falando que as pessoas que praticam atividade física regularmente têm um tempo de sexo até 5 minutos a mais do que a média dos sedentários. É uma relação ali de atividade física, de condicionamento físico, de atividade cardiorrespiratória. Isso pode estar relacionado? Dá pra gente treinar na academia antes, garantir um cardio para melhorar essa performance? Vai ajudar, né? Com certeza a gente fazendo uma caminhada, uma esteira, uma bicicleta, vai ajudar. Porque a parte, né, sexual, ela tem uma movimentação, ela tem a falta de ar, né? Então quando a gente tem, não é nem a falta de ar, é quando a gente hiperventila, né? Que fica mais ofegante. E você estar confortável nessa situação, é você saber lidar com ela, né? Então, assim, saber que aquilo tá tudo certo, a frequência cardíaca sobe um pouco mais, mas assim, eu acho que isso tudo, Isa, são pesquisas, né? Então, quer dizer, 5 minutos a mais, 5 minutos a menos, 3 minutos a mais, 3 minutos a menos. O importante é você achar um sincronismo que satisfaça e que atenda a sua necessidade ali. Então, mas se a minha relação sexual, quando eu estou, ela dura 6 minutos, a gente vê, fiquei sabendo que tem que ser, faz 15 minutos, meia hora, 40. Isso não pode ser um empecilho para você. E eu acho que é sempre adaptável, né? Acho que ao dia, a pessoa, o tempo que também tem disponível, depende da situação, né? A gente está falando de vida que você tem ali, então, mas que te ajuda e que te facilita, gente, sem sombra de dúvidas, né? Uma parte cardiovascular, você conseguir, você não começar a ter uma relação sexual e ficar realmente, começar a se sentir mal, porque você não consegue ficar muito tempo ali ou se mexendo ou fazendo, ou numa determinada posição, né? Então, assim, realmente a postura que a gente tem, de perna, de tronco, então eu brinquei e falei agora há pouco sobre ninguém precisa ser acrobata, mas existe sim, demanda, né? É o nosso corpo que está em ação. Então, é um condicionamento físico. É um condicionamento físico sem sombra de dúvidas, vai te ajudar. Um ajuda o outro. Gente, que papo delícia aqui no Band News Informa. Sempre bom a gente poder quebrar algumas barreiras, trazer esse assunto mais para a nossa audiência, para os nossos ouvintes. E melhor ainda, falar com vocês, profissionais da área que entendem tudo, Dr. Jairo Bauer, doutora Mariana Carla, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Nossos ouvintes que querem continuar falando desse assunto, acompanhar nas redes sociais, como eles podem encontrar vocês? Doutora, aqui na coluna, na rádio, já está garantido, né? Mas nas redes sociais, como que faz? A gente tem o Fala Aí, né, diariamente aqui na rádio, e além disso, quem quiser pode mandar, né, uma mensagem, enfim, pelo Instagram, né, @JairoBauerOficial, ou pelo nosso site, né, a gente tem um site bastante ativo aí na produção de conteúdo e resposta de dúvidas, é o Dr. Jairo, doutorporextenso.com.br. É isso aí. E você, Mari? Vamos lá, a gente continua esse papo super gostoso e prazeroso e cheio de tabus mesmo, a gente precisa de desconstruir lá no perfil Mariana Carla com K, .pc. Vai ser um prazer ter todos vocês lá. A gente aparece por lá pelas redes sociais e também acompanhando a nossa treinadora Camila Rich. Eu no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Rich, HIRSCH. A gente espera todos vocês no próximo final de semana em mais um Band News Informa. Beijo, até lá. Tchau.